E para falar sobre o medo, a gente trouxe um grande especialista. É o professor Frederico Greff, que é formado aqui na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Tenho orgulho de falar que é meu veterano na faculdade. Fez pós-doc em Harvard e é professor convidado da Universidade de Oxford. Ele é neurocientista e vai conversar um pouco com a gente. Professor, é um prazer ter você no programa e eu quero trazer a primeira pergunta bem ampla, te questionando o que é o medo. Olha, eu vou falar do medo, ansiedade e pânico. Eu acho que esse que é uma noção que muita gente não tem. Todas essas emoções estão relacionadas a ameaças, certo? E na maneira que a gente sente, elas parecem semelhantes, né? A gente tem a impressão que o medo é uma ansiedade muito grande, que o pânico é um medo muito forte. E na verdade, os estudos de neurociência mostram que elas são qualitativamente diferentes, né? Então, a ansiedade é a emoção que aparece quando o perigo é incerto ou quando ele ainda não está presente. A gente sabe que vai acontecer alguma coisa ruim, mas ela não aconteceu ainda. A gente chama isso de ansiedade antecipatória. Por exemplo, tem um exame marcado, você vai para a semana que vem. Você começa a ficar ansioso. O medo é uma emoção que surge quando o perigo está presente e está relativamente distante, né? E o pânico, o pavor, é quando ele está muito em cima, imediato. E os estudos comparativos, né, em animais de laboratório têm mostrado que eles são ligados a reações de defesa que foram adquiridas para a sobrevivência das espécies e que foram conservadas. Tem um significado evolutivo. Evolutivo, adaptativo. Por exemplo, a ansiedade, ela surge, por exemplo, quando o animal vai explorar um ambiente novo ou onde existia o risco. O que ele faz? Exploração cautelosa. O que nós fazemos? Nós nos preocupamos, porque o homem tem uma parte do cérebro mais desenvolvida que os demais animais, que é o córtex pré-frontal. Então ele se preocupa, e quando é patológico, a ansiedade crônica, chamada ansiedade generalizada na classificação, é a preocupação excessiva, quando os perigos que existem não estão justificando aquilo. Então já estou falando um pouco de patologia. Bom, o medo. Então o perigo é real. O que o animal faz? Está longe. Ele fica quietinho, né? É o que a gente chama de congelamento, é uma imobilidade. Por quê? Para não chamar atenção. Se ele começa a correr, ele atrai o predador, certo? Agora, se o predador está em cima dele, né, é lutar ou fugir. Mas é interessante que tem uma reação de pânico que também é imobilidade, diferente da outra. O indivíduo fica congelado. O próprio Charles Darwin, que foi o precursor dessa abordagem, né, porque ele escreveu um livro sobre a expressão das emoções no homem e nos animais. Exatamente. É o precursor dessa visão, né? E ele sinaliza que o homem apavorado ou fica imobilizado como uma estátua ou sai correndo desabaladamente, de uma maneira desesperada. Se ele pode fugir, se ele não pode fugir, ele luta. Os animais fazem isso. É uma luta defensiva, é uma luta desesperada também, né? Então, isso que mostra. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. A gente tem medicamentos que diminuem a ansiedade. Vocês conhecem isso, são os ansiolíticos, né? Quando você toma um medicamento desse, você fica mais despreocupado, mas você não perde o medo. Se você perdesse o medo, você ia atravessar a rua na frente de um automóvel. O medo tem uma importância na evolução. Todos têm. Todos têm. Todos têm. Eles previnem o dano, né, ou minimizam o dano, e garantem a integridade e a sobrevivência. Medo demais é uma doença. Isso. Nem o medo também nos dispõe aos perigos do ambiente. Deixa eu falar um pouquinho do medo demais. Que eu falei que o excesso de ansiedade patológica é o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Ansiedade crônica, excesso de preocupação sem motivo aparente.
A patologia do medo são as fobias, que também provavelmente tem uma origem evolutiva. Quer dizer, quando o homem se diferenciou como espécie, quais eram os perigos ancestrais? Então, espaço aberto, espaço fechado, pontas, altitude, animais selvagens, exatamente. E até hoje as fobias estão relacionadas a isso. Até hoje as fobias estão relacionadas. Então parece que elas também, parece que elas têm também uma base. Pode ter um componente aprendido também. Tem fobias que vêm de condicionamentos, etc. Mas tem esse componente também evolutivo. E o pânico? O pânico é o transtorno do pânico, certo? Que é caracterizado por um episódio que chama ataque de pânico, certo? E é uma crise de pavor, assim, muito intenso, com manifestações neurovegetativas intensas, que tem uma duração limitada, né? E que, quando a pessoa tem isso de maneira espontânea, ele começa a desenvolver outros sintomas, por exemplo, ansiedade antecipatória, ele fica com medo de ter outro ataque, principalmente em lugares comprometedores, assim, que ele vai se sentir desconfortável. Aí ele começa a evitar lugares, chama agorafobia. Né? Isso constitui o transtorno do pânico. Agorafobia. Agorafobia. Vem da palavra ágora, que era praça pública em inglês. Então, lugares públicos. Bom, e o tratamento? Esse também mostra a qualidade diferente dessas manifestações. Qual que é o tratamento das fobias? Não existe medicamento para fobia. O tratamento é a terapia cognitivo-comportamental, que é levar a pessoa, existem vários métodos, a progressivamente se expor à situação fóbica até que ela se acalme. Porque se expor sem acalmar até agrava. Então, chama exposição. E o pânico? São medicamentos, mas diferentes do tratamento da ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada diminui com doses pequenas de ansiolíticos, o pânico não melhora, ele só melhora com antidepressivos dados cronicamente, que também melhoram a ansiedade, nesse caso, né? E até são mais usados hoje em dia. Mas isso também comprova o que depois a análise das estruturas e dos circuitos ou redes neurais envolvidas demonstra, que são diferentes, são emoções diferentes, entendeu? Por isso medicamentos e abordagens diferentes. Isso. Professor, o nosso tempo é curto. Pois não. Mas eu agradeço pela sua presença aqui no programa. Eu acho que esclareceu muito sobre os detalhes que a gente vem abordando aqui nos quadros anteriores. E eu quero deixar aberto o convite para você participar de futuros episódios. Pois não. E é sempre um prazer ter você com a gente aqui no Mistérios da Mente. Eu agradeço a oportunidade de dar esse esclarecimento que eu acho que pode ter utilidade pública. Com certeza, sem dúvida. Muito obrigado, professor.